Há pessoas que decidem servir a Deus, que decidem servir a Deus e nunca voltam atrás, que se mantêm firmes em suas decisões. Assim como há pessoas que decidem servir a Deus e que voltam atrás nas suas decisões. Certo? E tem gente hoje em dia que flexibiliza isso muito. Que hoje ele decide, amanhã ele volta atrás. Hoje ele decide, amanhã ele volta atrás. Hoje ele decide de manhã e quando for à tarde ele volta atrás. E acha que vai viver decidindo e deixando. Que tipo de cristão é você? Porque o cristão que é dirigido pelo Espírito Santo, ele decide e tem força para continuar, para manter a sua posição, para vencer o mundo. Agora, aquele que decide e depois volta, decide, muda de ideia, decide. Na igreja é uma coisa, quando sai da igreja é outra. Esse é o exemplo do cristão que não é dirigido pelo Espírito Santo. É muito fácil a gente definir essas posições. Você pode fazer uma autoanálise da sua vida aí e sair hoje daqui dessa pequena igreja com a sua vida espiritual totalmente remodelada, reformada, transformada. Que tipo de cristão é você? Baseado nessas duas. Você é aquele que decide servir a Deus, que decidiu servir a Deus e que mantém a sua decisão, custe o que custar. Ou você é aquele tipo de cristão que decidiu servir a Deus, mas se o vento bater para cá, você flexibiliza um pouquinho e fala: oh meu Deus, eu sei que eu não devo, mas eu não posso deixar perder essa oportunidade. Oh meu Deus, o Senhor está vendo que a tentação está maior do que a minha força. Oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Se eu não fizer isso eu morro. Oh meu Deus do céu, o Senhor conhece a minha fraqueza. Que tipo de cristão que é você? Daí você pode saber se você está dirigido pelo Espírito de Deus ou se você não está dirigido pelo Espírito de Deus. Porque aquele cristão que está dirigido pelo Espírito de Deus, ele é firme. Ele é firme. Ele é firme no seu propósito. E isso faz uma diferença muito grande. Você quer ver uma pessoa que foi firme? E o que acontece com aqueles que são firmes no propósito de Deus, de servir a Deus? José do Egito. José do Egito é um exemplo maravilhoso que nós devemos observar, que nós devemos procurar pautar a nossa vida espiritual. José do Egito, ele decidiu servir a Deus ainda jovem, e sempre permaneceu firme nesse propósito. E olha só o que ele passou, o que aconteceu em sua vida. Ele foi lançado pelos seus irmãos consanguíneos, que deveriam cuidar dele, porque ele era mais novo. Ele foi lançado por esses irmãos numa cova, arrancaram-lhe a roupa e o jogaram numa cova, numa cisterna, e ele não perdeu a fé.
Depois ele foi vendido por esses mesmos irmãos a uma caravana de ismaelitas. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que já o haviam torturado. E ele não negou a fé, e não deixou de servir a Deus, e não deixou de se alegrar na presença de Deus. Então ele tornou-se escravo, e foi negociado como escravo com um tal Potifar, um homem importante no reino do Egito. E mesmo sendo escravo desse tal Potifar, ele não saiu do propósito de servir a Deus. Como é que eu sei de tudo isso? Eu sei por causa disso aqui, ó. Abre a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 39. Gênesis 39. Você vai ver um negócio interessante, um detalhezinho interessante nessa história de José do Egito, que eu sei que você conhece tão bem. Gênesis 39. Diz assim, versículo 2, ó. Aliás, versículo 1 e 2. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Depois de ter sido oprimido pelos seus irmãos, comprado pelos ismaelitas, vendido como escravo, olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 2: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Meu irmão, se José tivesse murmurado, se José tivesse blasfemado, se José tivesse desistido de Deus, não estaria escrito isso na Bíblia? Que o Senhor continuava com José, e ele era um homem próspero, um escravo, mas próspero. Quando alguém tem aliança com Deus, é isso que acontece. Quando alguém tem o Espírito de Deus, acontece isso que aconteceu com esse José do Egito. Ele pode estar em qualquer lugar, que a prosperidade de Deus está com ele, que tudo que ele coloca a mão dá certo, porque Deus está com ele. E se José do Egito tivesse negado a sua fé, isso não teria acontecido, não estaria acontecendo. Então eu sei que José não negou a sua fé, porque Deus estava com ele, e ele era varão próspero. Quando Deus está com alguém, tudo que a pessoa faz dá certo, porque a prosperidade vem de Deus. A condição de José era a condição de escravo, mas ele era um escravo tão bem sucedido, ele era um escravo tão próspero, que ele se tornou mordomo. Ele passou a tomar conta de tudo desse tal Potifar, que era um homem importante no reino do Egito. Amém, irmãos? Até aí tudo bem? José então foi caluniado pela esposa desse Potifar. Ela mentiu, e José foi enviado para a prisão, tornou-se um prisioneiro. Imagina só, vendido pelos irmãos como escravo, caluniado, e depois prisioneiro, sem ter feito mal para ninguém, sem ter cometido um crime. Esse homem tinha motivos para continuar na presença de Deus? Depois de tantas tragédias
depois de tanta perda, mas José continuava na presença de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus age como nós lemos Davi agindo no Salmo 11. Davi tinha um reino, tinha um exército, tinha uma família, mas ele pediu para Deus: não retire de mim o seu Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo só não quer perder o Espírito Santo, entende que só não pode perder o Espírito Santo, e sabe que se ele tem o Espírito de Deus dentro dele, ele tem tudo que ele precisa. E era isso que José pensava, e era isso que motivava José. As circunstâncias da vida de José não influenciaram a sua fé, porque ele sentia a presença de Deus, ele tinha contato, comunhão com Deus, ele tinha firmado um pacto verdadeiro com Deus, e Deus estava com ele, e a única coisa que interessava para esse José era a presença de Deus na sua vida, porque ele sabia que se Deus estiver presente, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E como é que eu sei que José pensava tudo isso? Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 40, versículo 8. Está escrito assim, ó: e eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. O homem estava na cadeia sem dever, mas estava interpretando sonhos. Significa que o Espírito de Deus estava ali com ele, significa que a comunhão com Deus estava firme, significa que o pacto dele estava de pé, significa que ele não tinha recuado 1 milímetro na sua fé, que ele estava firme nas promessas do seu Deus. Ele estava firme nas promessas do seu Deus, e o Espírito de Deus estava com ele, porque sonharam, e ele chegou e falou: não, Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que tem o seu Espírito em mim, o Deus que eu sou firmado com ele, o Deus que não me abandona, o Deus que me dá prosperidade, é ele que revela sonho, e é ele que dá a interpretação dos sonhos, porque ele estava ali no meio de tanta injustiça que haviam feito com ele, mas ele estava cheio do Espírito de Deus. Quem conhece o Espírito de Deus, quem conhece a palavra de Deus, quem é dirigido pelo Espírito de Deus, sabe do que eu estou falando. Ele estava cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava com ele lá naquela cadeia, levando ele a interpretar os sonhos. E a única coisa que ele tinha era o Espírito de Deus, e não precisou de mais nada, porque aquele homem que teve o seu sonho interpretado por ele, era mordomo de Faraó. E quando o Faraó teve um sonho e precisou de uma interpretação, aquele mordomo do Faraó lembrou-se de José, e José deixou todas aquelas injustiças, toda aquela sequência de derrotas da sua vida, e passou a ser o segundo homem mais importante do seu tempo. O primeiro era Faraó, rei do Egito. Segundo, José, aquele menino que foi jogado na cisterna, mas que tinha o Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina, que está à disposição da igreja, que está à disposição do povo de Deus na igreja.